Boa noite, pessoal. Eu sou o Jorge, trabalho no setor de eventos e treinamentos da Alta. E hoje a gente está aqui com esse webinar do novilho precoce e a importância do planejamento genético. O webinar de hoje ele vai ser ministrado pelo Alexandre Guimarães, que é médico veterinário e superintendente da Associação de Produtores de Novilha Precoce, e pelo Rodolfo Assis, que é diretor da Berrante Genética, técnico da Embrapa Geneplus, técnico de corte na Alta Genetics, médico veterinário pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em produção de gado de corte na Reagro e mestre em biociência animal pela Universidade de São Paulo. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre, que vai dar o início ao nosso webinar. Olá a todos, obrigado aí pela presença, obrigado pela oportunidade aqui de estarmos fazendo esse evento juntos. Então, como foi falado, a gente vai abrir aqui falando um pouco da novilho precoce, também falando um pouco da parceria que a gente tem aí com a Alta, uma parceria muito boa, muito interessante. E aí, depois dessa rápida introdução, eu passo a bola aí para o Rodolfo, que vai trazer um conhecimento técnico aí muito importante para a gente. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Só, por favor, me confirmem se todos estão vendo ela, se está tudo certinho aí para a gente dar continuidade. Sim, Alexandre. Só coloca no modo apresentação, tela cheia. Foi? Não. Não? Você tá com duas telas? Estou com duas telas. Ah, tá. Então vai ter que prosseguir assim. Ou você vai ter que dar uma. Ou eu faço assim, então. Espera aí. Ficou melhor. Vamos manter desse jeito. Não. Tá. Pode ser assim? Só para a gente maximizar um pouco aqui, né? Pode. Legal? Assim? Sim, vamos seguir. Então, perfeito, gente. Então, a gente vai falar um pouco da associação em si, né? Ela foi fundada lá em 1998, então esse ano a gente está completando aí 25 anos, né? Com o objetivo aí de promover uma produção de carne aí com qualidade, regularidade, sustentabilidade. E aí, desde então, a gente vem fazendo parcerias aí com frigoríficos, supermercados, alguns distribuidores e instituições públicas e privadas. Tá? Trazendo um pouco dos números da associação, bem rapidamente, nesse ano de 2023, a gente tem 382 associados ativos, isso abrange aí 673 propriedades, e estamos presentes aí em 66 dos 79 municípios aqui do nosso estado. Aqui também alguns números de abate, obviamente, de 2022, a gente vem numa crescente de abates aí, chegando a 51.922 aqui até o momento, né? Isso aí representou no ano passado, né, obviamente, 31 mil toneladas equivalente de carcaça, tá? E 86% desses animais abatidos, eles foram precoces, né? Estão demonstrando aí uma pegada de carbono menor, um menor tempo de abate, e aí uma produção, obviamente, mais sustentável. Aqui uma característica aí da nossa produção, né? Animais com acabamentos medianos, né? Ou seja, bem adequados ali à produção, né? E aqui um resumo aí dos benefícios ali da associação, né? Então, a gente oferece aí para os nossos associados uma bonificação, um valor de arroba diferenciado, né? Uma bonificação a mais. A gente tem a nossa equipe que faz acompanhamento técnico de abate. Os grupos de compra coletiva, que aí vem a nossa parceria com a Alta, né? Estamos indo para o segundo ano já com essa parceria de sucesso. A gente tem as nossas visitas técnicas, o nosso protocolo PNPS e também curso, treinamento e evento como esse aqui que a gente está realizando. Aí falando um pouco mais do PNPS,
um programa, um protocolo aí baseado nas boas práticas ali da Embrapa, né? A gente estimula a disseminação aí desse programa, até porque é uma ferramenta que acaba ajudando na organização, no gerenciamento ali da produtividade ali do nosso associado. Atualmente o PNPS tem 55 propriedades certificadas, quase 150 mil animais e pouco mais de 170 mil hectares de fazendas que já têm aderido a esse protocolo. Tá? Aí aqui já pegando um pouco dos dados da própria alta, né? Baseado ali nas vendas que a gente, nas negociações que a gente fez ali no ano passado, as principais raças utilizadas ali, né? Foram o Angus, o Nelore e o Brangus, né? Falando um pouco mais dessa parceria nossa de sucesso aí, no ano passado comercializamos mais de 86 mil doses, né? Esperamos, com certeza, nesse ano melhorar, avançar nessa parceria, né? Também temos parceria lá na nutrição com a The Health, da MUB, né? Já comercializamos aí mais de R$1 milhão. Com a Sinagro também, na parte de herbicida. E, para finalizar aqui, uma parceria bem recente nossa aí, que foi com a Genera, aí, protocolo de ATF. Tá? Eu não quero tomar muito tempo, o objetivo nosso aqui é falar de genética, falar de melhoramento, e aí nada melhor que o Rodolfo para trazer esse conhecimento para a gente, mas obviamente deixo o meu contato aqui, fico à disposição para todos que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do Novilho e saber o que a gente está agindo por aqui. Tá? Fico à disposição de todos e agora eu vou passar aí a bola para o Rodolfo, trazendo o conteúdo principal da noite. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês só me dão um ok para ver se deu certo. Isso, Rodolfo, deu certo. Certo? Boa noite, então, pessoal. Estão me escutando bem? Joia. Beleza. Sim, Bom, sim. o intuito nosso aqui nessa noite é fazer um bate-papo e a gente vai falar de alguns temas polêmicos, né? Colocamos alguns assuntos aí que acho que vai ser bem interessante a gente conversar. E aí vamos deixar para fazer. Eu gostaria de ouvir perguntas e sugestões, mas como tem bastante slide, acho que é bom deixar mais para o final, pode ser? Aí a gente faz um bate-papo no final, tá joia? Então vamos lá, agradecer a oportunidade aí e a parceria com o Novilho Precoce. Meu nome é Rodolfo Assis, como já comentado, eu sou médico veterinário. E vamos lá. O que a gente vai falar nessa noite? O nosso roteiro vai passar primeiro pela o que parece uma briga, né, hoje em dia, avaliação visual versus avaliação genética. Depois a gente vai falar um pouco sobre a pergunta, né, se as DEPs funcionam ou não. E outra questão, quais são os melhores touros, né, que a gente tem para usar. Depois vamos citar a respeito do plano genético e, por fim, vamos falar um pouco de cruzamento industrial. Então, o primeiro tema, avaliação visual versus avaliação genética. A gente sabe que a avaliação visual foi o primeiro... deixa eu só admitir um pessoal que está aqui no aguardo aqui. Beleza. A avaliação visual foi o primeiro sistema de seleção possível, né, dos humanos. Então, desde que começou a selecionar, foi sempre a partir de avaliação visual. A gente até tem modelos hoje desenhados até por computador de animais true type, né, no gado holandês, que seriam o tipo ideal, onde se busca aquele animal morfologicamente perfeito, né? E a gente sabe que tem muitas exposições onde também se faz esse peso muito forte pelas avaliações visuais. Mas em vários setores sempre se utiliza avaliação visual, porque através dela pode-se ver convexidade de musculatura, aprumos, correção de umbigo, caracterização racial, pigmentação e muitas características, inclusive, que podem ser transformadas também em avaliação genética a partir de dados visuais. Já a parte genética começou com Mendel ainda no século XIX e Johansen, em 1909, ele levantou uma questão, que tudo aquilo que a gente mede
tudo aquilo que a gente vê, nem tudo é possível de ser transmitido. Ou seja, o fenótipo tem a parte que é transmitida, que pode ser transmissível, que é a responsabilidade da genética, e uma outra variável, que é a parte do ambiente. Já essa parte do ambiente, ela ela não é capaz de ser transmitida para a próxima geração. Então, nem tudo aquilo que a gente consegue ver ou mensurar acaba se transmitindo. Foi-se descrito como que é a molécula de DNA na década de 50, e Henderson, na década de 50 também, propôs um modelo matemático justamente para responder essa questão de Johansen, aqui de 1909, onde ele propôs um modelo estatístico para se predizer essa variável genética utilizando os dados fenotípicos. Então, desde então, se utiliza esse modelo que é chamado modelo misto, para se predizer o que hoje a gente chama de DEP, né, as avaliações genéticas. Em 2009, foi-se sequenciado o genoma bovino, se terminou o sequenciamento, e desde então a avaliação genética deu uma alavancada muito forte graças a essas avaliações genômicas. E hoje a gente tem uma infinidade de dados para ser trabalhado. Bom, aí vem as questões. Como a gente pondera esses dois quesitos? Quais são os perigos da avaliação visual? Isso aqui é uma pista de julgamento de Uberaba, da raça Guzerá. Esse aqui de chapéu de couro sou eu. Na época eu estava como juiz auxiliar. E um ponto, tem muitos pontos interessantes no julgamento, mas quando a gente fala em melhoramento genético, a gente sempre tem que ter em mente que onde a gente seleciona um animal, onde ele se destaca como um animal superior, ele vai provavelmente dar um filho superior no mesmo ambiente onde ele foi identificado como superior. Então, não faz sentido a gente selecionar um animal num ambiente extremamente rico, intensificado, e depois querer que ele dê uma progenie que também seja muito boa, só que em outro ambiente, não no mesmo que a gente selecionou. É o que a gente também chama de interação genótipo-ambiente. E muitos anos a gente fez isso, né? Principalmente na raça Nelore. Então, esse é um perigo da avaliação visual. O outro perigo da avaliação visual, a gente pode citar como exemplo essa vaca aqui. Essa matriz, eu já há uns 15 anos atrás eu encontrei essa matriz num curral em Anaurilândia, na fazenda do nosso amigo Gianni Giraimo, e eu já era juiz efetivo da BCZ, jurado efetivo, e comecei a falar, é uma vaca que a gente indica para descarte, uma vaca de uma rafa mais larga, chegada de cupim fraca. Comecei a falar os quesitos morfológicos, onde que essa vaca realmente deixa a desejar, uma vaca quase leonina, com mais frente do que traseira. Então, aí ele concordou comigo e falou, beleza, vamos descartar a vaca. Antes de terminar o serviço, eu pedi para a gente dar uma olhada nos bezerros. E um bezerro chamou muito a atenção. É esse bezerro aqui, com mais de 1 quilo por dia. E, para minha surpresa, era filho da mundiça daquela vaca que eu tinha acabado de falar que era uma vaca de descarte. Então, isso me fez refletir muito, porque a avaliação visual pode acarretar em muitos problemas, porque o animal está sujeito a um ambiente, às vezes ela é muito leiteira, pode estar sentida por causa disso, e o que vale é o que a vaca produz, a fertilidade dela. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Outro exemplo claro disso, a gente pode ver nesse vídeo até fornecido pelo nosso amigo Sérgio Danilo, da Fazenda Ouro Branco, e a gente vê aqui essa matriz, que também não é nada demais, olhando para ela, não é uma matriz que chama atenção, mas quando a gente vê a filha dela, a gente vê que realmente ela passa de ser uma matriz comum para ser uma matriz que tem que ser uma doadora, né? Uma matriz que produz uma qualidade dessa de bezerra, realmente mostra que a avaliação visual é muito difícil a gente, através dela, conseguir realmente identificar as melhores matrizes, principalmente. Então, é o recado que eu queria deixar nessa parte de avaliação visual. Bom, passando aqui para frente. E o perigo da avaliação genética? Nem tudo é maravilha, né? Se a gente for para o outro extremo, a gente pega, quando a gente fala em avaliação genética, a primeira raça que vem em nossa mente é o holandês.
principalmente nos Estados Unidos, que é a raça, com certeza, que mais avança geneticamente nas últimas décadas. E como que é o catálogo do holandês? Como que o produtor americano escolhe um touro? É assim, através de uma planilha, uma tabela cheia de número, com inclusive avaliação de tipo, tem aqui. Então, basicamente, eles têm muitas notas morfológicas, DEP com nota morfológica. Basicamente, eles utilizam uma tabela, e principalmente, com exceção do Brasil, quase todos os outros países escolhem sem olhar nem a foto do touro, não querem nem saber a cor. E qual que é o perigo desse outro extremo? Como a gente pode ver nessa foto seguinte, numa central dos Estados Unidos, nem tudo é possível, a DEP não consegue, as avaliações genéticas não conseguem abranger todo o animal. Por exemplo, a Pruma anterior é uma nota que não está na avaliação genética do holandês. E a gente pega touro em central totalmente aleijado. E isso acontece porque a gente sabe que não é possível a gente abranger todo o animal. Então, sempre é bom também casar a avaliação genética com as características morfológicas do animal. A gente não deve simplesmente olhar os números, que isso pode ser um caminho bem perigoso. Tá joia? Bom, e aí vem a próxima pergunta polêmica, né? As DEPs funcionam? Para isso, a gente vai utilizar um levantamento, um benchmark, que a Alta fez, que está dentro do escopo do plano genético. E aqui, baseado nas avaliações genéticas da NCP e no banco de dados da Alta, do plano genético, tem mais de 33 mil bezerros desmamados, sendo que esses 33 mil bezerros são filhos de 23 diferentes touros e cada um desses touros tem mais de 500 filhos. E foi feito o levantamento para ver, nesse estudo com fazendas comerciais, fazendas de SAFE, fazenda de PO, esses bezerros Nelore apresentaram quanto de peso separados por pai e qual a correlação que eles apresentaram referente ao DEP que a NCP previa para essa idade, para peso ou desmame. E olha que interessante como bateu a DEP prevista da NCP, aqui no X, com o que a gente encontrou nesse benchmark. Realmente é muito forte essa correlação, deu mais de 93% de correlação. Uma correlação altíssima, isso mostra o quê? Que a DEP realmente funciona. E para cada quilo que a DEP previa de diferença, foi encontrado 1,06 quilos no real. Então, a DEP realmente, por esse estudo, com mais de 33 mil bezerros, funciona. Mas é só da NCP? Não, se a gente pegar também aqui as DEPs da Embrapa, Geneplus e PMGZ, a gente vê a mesma coisa, mais de 33 mil bezerros, 23 touros, e a DEP do Geneplus e do PMGZ também bate muito forte, 94% de correlação. Para cada quilo previsto, foi entregue 1,1 quilo no real. Então, mais uma comprovação que a DEP funciona. Se a gente agrupar todos os touros do estudo, todos os touros com mais de 30 filhos são mais de 180 touros, mais de 52 mil bezerros. E se a gente agrupar, por exemplo, esse grupo aqui, ó, são os 8 touros que apresentaram filhos com médias de 185 a 187,5 kg. E esses 8 touros tinham uma média de DEP da NCP de 2,7 kg de DEP ao desmame. Nesse outro grupo, estavam os 18 touros que tinham média de filhos de 187,5 a 190 quilos. Então, esses 18 touros tinham uma DEP de 5,6 quilos em média. Isso mostra que essa correlação, quando a gente agrupa, mesmo o touro que tem pouco filho no fenótipo, a gente vê que a correlação ainda é maior, 97%, quase 98% de correlação. A gente sabe que quando a gente faz melhoramento, a gente não trabalha com indivíduos, e sim com grupos. Então, a gente vê que a correlação é altíssima, a DEP realmente tem que ser utilizada para a gente avançar. Bom, isso também, o mesmo gráfico foi feito aqui com o levantamento com as DEPs do Embrapa Geneplus, mais de 53 mil bezerros e a correlação de 98%, ainda maior, ok? Então, acredito que está respondido se a DEP funciona ou não, né? Com uma correlação desse tamanho, não tem como a gente debater contra números tão robustos. E aí, se a gente utilizar esses dados para ver qual seria o impacto financeiro das DEPs, mesmo no mercado atual, que está bem baixo, a gente sabe, né? Se a gente fizer um cálculo
estimando 1.000 matrizes com os valores atuais de arroba e bezerro, considerando 53% de rendimento e com uma expectativa de 50% de concepção na IATF, fazendo 2 IATFs por matriz e colocando aqui umas taxas de aborto e natimorto naturais, normais aí dentro dos benchmarks que a gente tem atualmente, e considerando que cada filha dessa inseminação aqui, cada bezerra vai deixar 4 progênies e uma taxa de reposição de 20%, como que seria o impacto de uma DEP hoje? Considerando aí as DEPs da NCP, por exemplo, se a gente pegar e tiver como objetivo fazer uma venda dos machos ao desmame e segurar as fêmeas como matriz, e aí finalizar a conta já na segunda geração. Essas fêmeas da primeira geração vão dar os filhos e aí vende tudo na desmama. O que isso vai gerar? Se a gente passar de utilizar touros top 50 e passar a utilizar touros top 20, só nessas 2 gerações a gente passa a ter um faturamento adicional de R$47 mil só por conta do acréscimo que vai ter de peso ao desmame, que a gente já viu que realmente é entregue, e do total materno ao desmame, que as filhas da primeira geração vão entregar na segunda geração. Então, passaria de 0 para R$47 mil a mais de faturamento. Se sair dos 50% para o top 10% nessas 2 DEPs, em 2 gerações, o faturamento ia ser acrescido em R$47 mil. E indo para o top 1%, nem precisaria do top 01. No top 1, R$145 mil a mais. Mas se meu objetivo for abater o macho e segurar a fêmea, e aí na segunda geração matar tudo, aí você passaria a ter saído do top 50, o top 20, você faturaria R$52 mil a mais, no top 10, R$81 mil, e no top 1, R$156 mil. A gente muitas vezes fica falando de DEP, tantos quilos, mas a gente tem que transformar isso na parte financeira, né, que é o que interessa. E aqui a gente está falando só de 3 DEPs. A gente sabe que tem muito mais, e o impacto de fertilidade, precocidade, rendimento, são muitas outras variáveis que podem impactar muito financeiramente na atividade pecuária. A gente está falando muito do touro, né? A gente fala, se a gente selecionar os melhores touros, por que a gente fala tanto do touro? Vamos imaginar que a gente tem uma safra de bezerros. Sempre que a gente tem uma safra de bezerros, a gente vai ter a grande maioria de bezerros medianos, um pouco de bezerro fraco e um pouco de bezerro que destaca, certo? E a seleção sempre funciona assim, a gente tenta identificar os melhores. Mas a diferença em questões biológicas é que a gente não consegue descartar tantas fêmeas porque elas não se multiplicam, não tem um poder multiplicador tão forte quanto o macho. Se a gente fizer uma seleção, por exemplo, de um macho para cada 25 fêmeas, que é considerado normal aí dentro dos parâmetros da pecuária nacional, um touro por 25 vacas, o macho seria responsável por 79% do ganho genético dessa geração, se você selecionar assim. E o que é o ganho genético? É da onde a geração saiu para onde a próxima geração foi. Qual que é a média da geração anterior comparado com a média da geração futura? Então, esse ganho é muito mais dependente do macho, pelo poder que ele tem de se multiplicar muito mais que as fêmeas, ok? Então, é 79% se fosse um touro para cada 25 vacas. E a gente sabe que a gente tem o poder de fazer inseminação artificial e isso, a intensidade de seleção fica muito maior. Então, o impacto do macho, em geral, é bem mais de 85%. Bom, agora vamos para um exemplo prático aí. Vamos dar nome aos bois literalmente, né? Se a gente, por exemplo, está com o objetivo de aumentar o peso de carcaça e tem esses 2 touros, o Arum de Naviraí e o General da Mundo Novo, qual que a gente deve escolher? Bom, se a gente olhar uma DEP da NCP, que chama peso sobre ano, a gente vê que o Arum é muito superior ao General. E se a gente olhar o peso de carcaça, que seria já o peso da carcaça quente, o animal eviscerado, sem cabeça, sem couro, a gente vê que a diferença entre os 2 indivíduos fica na casa de 19 quilos em cada filho, em cada carcaça. Isso geraria uma diferença por volta de R$300 em cada indivíduo. Então, a gente vê que, claramente, se o objetivo for peso de carcaça, tenho que escolher o Arum de Naviraí nesse caso, ok? Agora, e se o objetivo for vender na desmama e focar também na reposição de matriz? Eu tenho 2 touros para escolher.
Corleone Sino ou Berlock Bom Sucesso. Com esse objetivo, a gente vai ver que no peso ao desmame, o Corleone é superior ao Berlock em 7 quilos. Isso gera uma diferença por bezerro vendido na desmama de R$ 73,50. Isso só pela venda na desmama. Fora as vantagens que o Corleone ainda vai deixar em ter filhas mais férteis, porque a stability dele é superior, melhores em habilidade materna, onde também ele é destaque frente ao Berlock, e em relação de desmame, que se comparar os dois, as filhas do Corleone vão dar fêmeas que vão dar relação de desmame perto dos netos de 3 pontos percentuais a mais. É muita diferença, ok? Então, é mais um caso nítido. E o terceiro caso que eu queria mostrar aqui seria, por exemplo, quero vender o desmame, só que eu vou utilizar em super precoce, quero utilizar touro Shape, por exemplo. Então, baseado no sumário aliança, a gente compara esses dois touros aqui. A gente tem aqui o Caimã Ema e o Berlock AJ. Então, como a gente quer utilizar em super precoce, a gente precisa de um touro bom para o peso ao nascimento. É o primeiro critério. Os dois touros são excelentes, top 1% para isso. Beleza. Mas e os demais quesitos? Quais seriam? A gente sabe que os dois são muito bons de precocidade e musculosidade, mas quando a gente compara ganho-nascimento de desmama, a gente vê que o Caimã é muito superior ao Berlock. Só essa diferença vai dar uma diferença financeira ao desmame de R$ 47,00 por bezerro. Então, ele é muito bom para as características necessárias para nascer pequeno e ainda superior ao ganho do nascimento ao desmame, que vai impactar financeiramente de uma forma rápida. Bom, isso seria muito simples se fosse só fazer essas comparações. Mas quando a gente pega um catálogo, por exemplo, da Alta, e pega só os touros que têm avaliação no Gene Plus, a gente olha aqui que a gente tem 466 touros. Aí vem a questão, né? Como a gente vai fazer essa seleção? Quais seriam os touros melhores? Essa pergunta é bem complexa e a gente precisa, na verdade, fazer um levantamento de vários pontos. A forma mais correta de se tratar isso é como qualquer questão de planejamento. Então, a gente precisa personalizar objetivos e critérios. Para isso, a gente precisa fazer uma análise detalhada de rebanho, ambiente, estrutura e mercado. Após essa análise, a gente tem que traçar muito bem os objetivos. Os objetivos estão relacionados às metas. E muitos a gente tem que colocar as questões financeiras para escrever esses objetivos. O ideal é colocar isso de uma forma realmente bem explícita. Tá joia? Após traçada a meta, aí sim vem os critérios de seleção. Aqui são os aspectos genéticos que vão ser os meios para se chegar nos objetivos. Tá joia? Bom, e quais seriam esses critérios genéticos? No próximo slide a gente mostra alguns possíveis critérios que a gente pode utilizar. A gente pode selecionar hoje, a gente tem ferramenta para selecionar para peso, habilidade materna, precocidade sexual, fertilidade, acabamento, rendimento, eficiência alimentar, qualidade de carne, adaptabilidade e longevidade produtiva. É muita coisa. E isso tudo a gente tem já avaliado geneticamente. Então, a gente tem muita ferramenta e, infelizmente, poucos pecuaristas utilizam de toda essa riqueza de informações. E como a gente vai utilizar essas informações? Bom, um modo mais simples que se tem e o que o pessoal mais faz são os filtros. Então, vamos supor que a gente tem aqui 25 touros. A gente faz alguns filtros e, após esses filtros, sobram esses 8 touros. Ok, mas tá, o filtro vai ser o suficiente? Bom, tinha 25 touros, sobrou 8. E agora? Se eu quiser escolher um, e um deles tem alto peso e o outro é melhor em precocidade, como eu vou diferenciar entre os dois? Esse é um ponto complexo, porque se você... O filtro, ele não classifica os touros, ele apenas agrupa. E aí, para você fazer um filtro mais forte e deixar menos touros, muitas vezes você vai acabar sendo injusto e deixar algum touro para trás, ok? Vamos mostrar isso um pouco mais para frente. Vamos supor que a gente tem esses 466 touros e a gente faça o seguinte filtro. Top
tem que ser até top 10% para habilidade materna, até top 2% para peso ao desmame e peso ao sobreano, e até top 5% para idade ao primeiro parto, acabamento e também para stability, fertilidade. Depois desse filtro, a gente dos 400 e tantos touros sobrou 79 ainda. E para escolher entre 79? E muitas vezes tem um touro muito bom que não está aqui. Por exemplo, a gente pode ter um touro que é top 1 aqui para habilidade materna, top 1 para desmame, top 1 para sobreano, top 1 para idade ao primeiro parto, top 1 para stability e top 6 para espessura de gordura. É um touro que serviria? Provavelmente sim, provavelmente seria um baita touro. Mas ele não entrou aqui, porque a gente colocou top 5 para acabamento. Então o filtro é meio complexo da gente trabalhar, porque tem essa grande desvantagem. Então a grande maioria das espécies produtivas utilizam o quê? Os índices de seleção. Então, o frango, o suíno, ele utiliza índices de seleção. E o que esses índices fazem? Eles pegam esses 25 touros que tem para comparar e simplesmente ranqueia eles de acordo com um critério, com o índice que cada programa propõe. Então, ele coloca qual que é o que tem maior índice, o segundo maior, o terceiro maior, e assim por diante. Tá? Mas nem tudo é maravilhas. Por quê? Quando a gente faz isso, também pode ser que algum touro, por exemplo, esse touro 3 aqui, ele é excepcional, é o melhor deles para peso. Só que ele é um pouco negativo para a habilidade materna, mas eu ponderei muito pouco a habilidade materna. Ainda assim, ele ficou bem colocado, porque ele é tão bom para peso que o índice dele ficou alto ainda assim. Então, esse é o perigo do índice. Pode ser que ele tenha algum touro bem classificado que uma característica que está pouco ponderada, a gente colocou só 5% de importância para a habilidade materna, ainda apareça ali algum touro fraco para aquela característica, ok? E outro ponto, todas as características que a gente pondera num índice, ele vai buscar o extremo. Então, se for uma característica com peso de carcaça, por exemplo, não teria tanto problema. Quanto maior, melhor, ok. Mas tem característica que a gente sabe que não é quanto maior ou quanto menor, melhor. Por exemplo, peso ao nascimento. Se a gente coloca no índice, ele vai buscar o menor possível. E a gente sabe que o animal que dá bezerro muito, muito pequeno, pode ser possível, pode ser capaz dele aumentar as taxas de natimorto, de mortalidade neonatal. Ok? Então, vamos lá. Outro ponto dos índices, a gente tem uma grande quantidade de sumários dentro da raça Nelore. Apareceu um risco aqui no meu monitor. Como que eu faço para apagar isso? Bom, deixa quieto. A gente tem uma grande quantidade de sumários na raça Nelore e cada um criou seu índice, claro, né? Então, a grande maioria de uma forma bem empírica, né? Com o conhecimento que eles têm, mas não de uma forma totalmente científica. Então, é muito complicado a gente conseguir falar, não, esse aqui é o índice que eu devo seguir, porque cada um está escolhendo uma característica diferente e ponderando de forma diferente. Mesmo quando a gente agrupa, por exemplo, eu quero saber sobre a habilidade materna. Esse sumário aqui, a gente tem esses sumários tanto para habilidade materna, efeito materno desmame, efeito materno 120 dias, desculpa, ou total materno desmame, as duas características ponderadas para total materno, quando a gente junta isso de uma forma gráfica, a gente vê que tem sumários que ponderam isso, que seria essa parte cinza aqui, a habilidade materna, como o sumário da BCZ, da NCP e do GenePlus, eles ponderam. Já os sumários de SAPE, eles não ponderam essas características de habilidade materna. Já os sumários de SAPE ponderam características visuais de conformação, precocidade e musculosidade, de uma forma bem intensa, inclusive. E os sumários mais voltados para PO, eles não ponderam essas características. E tem sumários específicos, como o da Fazenda Matinha, que tem uma grande proporção de ponderação para eficiência alimentar. Tá joia? Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer para apagar isso que apareceu. Ah, ufa. Beleza. Bom, seguindo. Então, a gente viu aqui que tem várias possibilidades de ponderação de índice. E a gente fica até meio perdido com tanto índice diferente que tem. Tá joia? Vou ter que apagar mais um negócio que escreveram aqui, peraí.
Beleza. Bom, vamos lá. E aí vem a questão, como que a gente faz, então? Para isso, a Alta desenvolveu um programa chamado Plano Genético, tá? Que é, inclusive, um dos temas principais da nossa apresentação. E do que se trata? A gente vai falar mais do software Plano Genético, mas o escopo do Plano Genético hoje engloba também o atendimento ao cliente, principalmente clientes Advantage, e a parte de relacionamento, onde foi desenvolvido o benchmark que a gente mostrou alguns, inclusive, resultados dele, e todos são convidados a participar, que é muito interessante os relatórios individuais que esse benchmark apresenta, ok? Bom, no plano genético, ele compõe todos os sumários das principais raças, 5 sumários de Nelore, 3 sumários de Angus, e dentro dele a gente faz o nosso próprio índice personalizado, tá joia? Então, com ele, a gente faz uma entrevista com o produtor e cria um índice específico para o objetivo dele, com os critérios de seleção específicos desse produtor. Há uma classificação de todos os touros da bateria por esse índice, e aí a gente seleciona os touros através desse índice, ok? Bom, aqui é um exemplo de como que é o programa, né? Eu tapei aqui o nome do produtor, mas aqui tem a tabela onde a gente faz toda essa entrevista. O programa tem mais de 40 sugestões diferentes de índice para cada sumário que a gente escolher, ok? Então, aqui está o relatório final que ele apresenta, onde tem toda a parte de coleta de dados que a gente fez durante a entrevista, mostrando qual o foco do cliente, podendo utilizar mais de uma raça por rebanho, mostrando qual sumário que foi trabalhado para cada raça escolhida para aquele rebanho, a classificação e os touros escolhidos pelo produtor, quantidade de dose, valor, e aqui a ponderação. Então, ele vai mostrar o índice que foi escrito, foi sugerido e também pode ser modificado da forma que quiser, inclusive juntando a ponderação de índice com filtro. É o programa que pode tanto trabalhar com índice e filtro simultaneamente, tá joia? Então, isso que é bem interessante nele também. Além dessa parte analítica, onde mostra todas as características que foram ponderadas e os resultados que essa ponderação gerou, de uma forma de tabela, também ele mostra isso de uma forma gráfica, ok? Então, é uma ferramenta que eu recomendo a todos que tiverem acesso a técnicos e a consultores da Alta certificados a utilizarem o plano genético, que realmente é uma baita ferramenta. E outro ponto é que ele não custa nada e também ele não exige que haja compra no final do processo. Não tem nada disso. Realmente é um serviço totalmente gratuito para o pecuarista. Bom, e agora vamos falar sobre cruzamento industrial. Primeira coisa, né? A pergunta: por que fazer cruzamento industrial? Tem 2 motivos principais. Há características complementares entre as raças. A gente sabe que tem raças que são mais adaptadas, quando a gente cruza com raças de maior precocidade, a gente acaba tendo produtos que são complementares, e essa complementariedade entre raças é uma das grandes vantagens do cruzamento industrial. E o outro ponto é o ganho em heterose. O que é heterose? Também chamado de vigor híbrido. Isso aqui seria assim: vamos supor que a gente vai fazer um cruzamento entre animais da mesma raça. A gente sabe que, por exemplo, se o valor genético da mãe aqui é 0 e do pai é 10, a gente espera que o filho tenha um valor genético de 5. É assim que funciona, tá joia? Mas quando a gente modifica um dos pais para uma raça que é distante geneticamente da outra, da raça da mãe, por exemplo, a gente sabe que o filho não vai ficar na média dos pais. Esse filho vai superar a média dos pais. E essa distância entre o que a gente teria da média dos pais para o que realmente ele apresentou de desempenho é chamado de heterose, é o vigor híbrido, tá joia? E quanto que é esse vigor híbrido? Esse vigor híbrido vai depender da distância genética entre os indivíduos. Então, se a gente quiser fazer um cruzamento entre zebuínos, por exemplo, mesmo que seja entre um indiano e um africano, a gente sabe que a distância genética entre eles não é tão grande quanto fazer um cruzamento entre as subespécies de taurino e zebuíno, que aí a divisão genética entre elas é de mais de 250 mil anos até 1 milhão de anos, segundo o Frisch. Então, quando a gente junta essas subraças, realmente a heterose é impactante, como mostra esse próximo gráfico aqui também do plano genético. Aqui são mais de 85 mil bezerros Nelore e 25 mil bezerros Angus,
mostrando que a superioridade dos bezerros meio-sangue em relação aos bezerros Nelore foi de 21 quilos ou 11% de superioridade. Tá? Aí a gente pensa, bom, se já tem esse ganho em heterose, será que vai ter alguma diferença entre os indivíduos? Existe e ela é predizível, tá? A gente pode realmente imaginar quanto vai ser isso, com base inclusive em números das avaliações genéticas de gado puro, tá? Então, com base também no benchmark da alta, mais de 13 mil bezerros aqui, Angus, meio sangue Angus, tá? Em vaca Nelore, filhos de 12 diferentes touros, cada um desses touros com mais de 500 filhos, foi encontrada uma correlação de quase 70% entre o peso desses animais meio-sangue e a DEP do Angus americano, ok? Então, mostrou que realmente a predição, mesmo no Angus americano, é muito útil para a gente ver quais são os melhores animais aqui para peso ou desmame no cruzamento industrial. É uma correlação muito interessante. A diferença aqui para o Nelore é que o quê? Quando se predizia 1 quilo aqui no Nelore, se entregava 1 quilo aqui no bezerro. Mas aqui, a gente fez as contas, isso aqui está em libras, tá? Então, quando se converte isso aqui para quilo, 1 quilo de DEP no Angus vai refletir em cerca de 400 gramas de diferença no meio-sangue Angus. E esses 40% já é muito interessante, tá? Isso aqui, a gente tinha mostrado um gráfico com 12 touros que tinham mais de 500 filhos, mas se a gente juntar todos com aquele sistema que a gente já mostrou no Nelore, agrupando pela média do peso dos filhos, por exemplo, aqui a gente tem os 24 touros que apresentaram média dos filhos entre 215 e 220 quilos. Esses touros tinham 74 libras de DEP ao desmame no sumário Angus americano. Já essa outra coluna mostra os 8 touros que tinham filhos, que apresentaram filhos com média de 220 a 225 quilos. Esses 8 touros tinham média de DEP de 85 libras. Quando a gente agrupa, olha só a correlação que há entre a média do peso dos filhos aqui no Nelore, o animal meio-sangue, com a DEP desse Angus americano. 97, quase 97,5% de correlação. Então, a DEP do puro funciona assim, funciona muito bem, ela deve ser utilizada com certeza, só que sabendo que a diferença prevista vai ser entregue em cerca de 40% aqui no cruzamento industrial. Tá joia? E vamos fazer uma simulação também aqui no meio-sangue, considerando só uma geração, em vez de duas, diferente do que a gente fez no Nelore, com 1.000 matrizes Nelore, um rebanho de 1.000 matrizes Nelore, com os valores atuais, e com uma expectativa de 50% de concepção, 12 ATFs por vaca, e aquelas perdas de 8% de aborto e natimorto e 3% do nascimento até o desmame. Com isso, a gente teria um cenário da seguinte forma, pegando como base o sumário americano de Angus. Se a gente deixar de usar um touro top 50 e passar a usar um touro top 20 para peso de carcaça somente, peso de carcaça e utilizando só 40% da diferença que ele prevê, a gente aumenta em R$26 mil o faturamento. Se a gente passar para um top 10%, sair do top 50 para o top 10, a gente aumenta em R$40 mil o faturamento. E o top 1, R$72 mil o faturamento. Realmente a diferença do Angus também entrega muito. A gente tem que utilizar essas DEPs se a gente quer ter mais eficiência e lucratividade na pecuária. Já se eu quiser vender tudo na desmama, a gente também parte aqui do zero, do top 50 ao top 20, aumentando R$13 mil o faturamento e R$20 mil se utilizar os top 10%. E se a gente utilizar o top 1%, por exemplo, o top 10% é um bom touro? Ele já dá R$20 mil a mais que um top 50. Mas se eu sair do top 10 para o top 1, eu aumento ainda R$17 mil o faturamento já em curto prazo, né, que é a venda do bezerro. Tá joia? E outra questão do cruzamento industrial. Quanto que a gente tem que fazer do cruzamento industrial? Essa é outra pergunta muito complexa de ser respondida. A gente faz quanto? Ok, já estou ciente que eu tenho que fazer cruzamento industrial, mas quanto que eu vou fazer? Para isso, a gente fez uma simulação aqui, simulando um rebanho estabilizado, tanto índice produtivo quanto quantidade de matrizes, tá? Considerando a média do benchmark da Integra,
tanto de perda de prenhez ao nascimento, 8%, 3,6% de mortalidade de bezerro, mais 1,6% de mortalidade de animais jovens e 1,6% de mortalidade de animais adultos. Vamos focar primeiro nessa linha laranja. O que seria isso? Vamos supor que o meu critério de descarte seja assim. Fiz o diagnóstico final, tudo que está vazio vai ser descartado. Ok. Se eu apenas estiver descartando assim e não estiver descartando vaca que abortar para frente desse diagnóstico final e nem vaca que perder o bezerro após o parto até o desmame, eu não posso fazer cruzamento industrial até eu atingir 71% de taxa de prenhez final. Se eu fizer cruzamento industrial terminal aqui, tendo um índice abaixo disso, na verdade, eu vou ter que utilizar essas fêmeas como matriz. Não tem como ser um cruzamento terminal. Se eu atingir 75% de taxa de prenhez final, aí eu posso utilizar, supondo que eu estou fazendo 100% de inseminação, eu posso utilizar 15% das inseminações para fazer um cruzamento terminal, que essas fêmeas originárias desses 15% de inseminação não vão me fazer falta. Se eu passar já para 80% de prenhez final, eu posso utilizar 32% das inseminações para ser feitas como cruzamento terminal e assim por diante. Se eu for mais criterioso e além das vacas que saíram vazias também descartar todas as vacas que abortaram, eu preciso ter agora uma taxa de prenhez final de 75% para começar a pensar em fazer cruzamento, tá? Terminal. Se não for terminal, claro, pode fazer porque você vai utilizar as fêmeas, mas se for cruzamento terminal é só a partir daí. Quando cheguei em 80%, eu posso fazer 16%. Quando cheguei em 80% de prenhez final, eu posso direcionar 16% das EATFs para fazer cruzamento terminal, e se eu chegar a 85%, eu posso direcionar 30% dessas EATFs para fazer cruzamento terminal. E se eu for extremamente criterioso e descartar matriz que saiu vazia, matriz que abortou e as matrizes que perdeu o bezerro antes da desmama, aí eu tenho que atingir no mínimo 77% de prenhez final. Se eu chegar a 80% de prenhez, eu posso utilizar 10% para fazer cruzamento terminal, das inseminações pode ser feito assim, e se eu chegar a 85% de prenhez final, 24% das EATFs podem ser feitas com cruzamento terminal. E para deixar didático aqui uma escolha também bem clara, se meu objetivo for venda ao desmame, qual que eu devo escolher? O Nickelback ou o Endeavor? Bom, se eu tiver esses dois touros como opção, é só olhar o peso ao desmame e eu vejo que esse touro tem 102 libras, esse aqui 46 libras, a diferença entre eles, utilizando aquele critério que a gente já citou, vai ser em torno de 10 quilos, e a diferença financeira por bezerro desses dois touros é mais de R$100. Agora, se o objetivo for cruzamento terminal, eu vou vender tudo os animais confinados. Aí eu tenho duas opções, por exemplo, Titanium e 38 Special. Bom, se eu olhar o peso de carcaça dos dois, eu vou verificar que a diferença financeira deles, considerando só 40% dessa diferença, vai dar R$110 a mais em favor do Titanium. E outro quesito que aí não dá para a gente mensurar economicamente, mas dá um impacto enorme, é a eficiência alimentar, o ganho residual, o ganho de peso residual, onde o Titânio é top 1% e o 38 Special top 70%, ou seja, ele é muito mais eficiente em converter alimento no confinamento, além de dar muito mais peso, ok? Então o Titânio seria uma excepcional escolha nesse objetivo. E se eu for fazer uma terminação, só que a pasta eu tivesse que escolher entre o Generous e o Liberty? Aí eu tenho que os dois têm um peso de carcaça também muito diferente. Só no peso de carcaça a diferença ia ficar em R$120 aproximado entre os dois indivíduos. Além disso, o Generous é um touro muito menor. Você pega em correlação à altura, o Liberty vai dar animais muito mais altos, ok? E na espessura de gordura, ele é top 75, lembrando que os Estados Unidos eles avaliam de forma inversa. Então, quanto maior o percentil, maior o acabamento. Então, é um animal que vai ter muito mais facilidade de depositar gordura frente ao Liberty. Então, além desse quesito financeiro direto do peso de carcaça, traz outras duas vantagens enormes a utilização do Generous como objetivo de fazer um cruzamento terminal e terminação a pasto. Bom, para encerrar, só mostrar esse gráfico de mercado, que a gente sabe que a gente está no ciclo de baixa, e que, segundo os levantamentos mais recentes, a gente
tem visto que a próxima alta forte do bezerro vai ser em 2025. E esse bezerro desmamado em 2025, quando que ele tem que ser produzido? Justamente nessa estação de monta. A gente insemina a vaca em outubro de 2023, ela vai parir em agosto de 2024 e desmamar em 2025. E a próxima alta forte da arroba vai ser em 2026, quando esse animal desmamado em 2025 provavelmente vai estar sendo abatido. Então, a gente sabe que a gente está numa fase de baixa, mas a gente que vai permanecer na atividade, realmente, se puder, temos que ampliar ao máximo agora a prenhez dessas matrizes disponíveis na próxima estação de monta, porque provavelmente vamos ter um ótimo resultado com os produtos que a gente vai fazer na próxima estação de monta. Então, como recado final, a alta tem, ao meu ver, e acredito que a visão geral, a melhor bateria do mercado, mas não é só ter a melhor bateria que faz a alta ser líder, também ter uma equipe técnica e equipe de vendedores muito técnicos, capazes de indicar qual que é o melhor indivíduo, os melhores indivíduos para trazer a melhor eficiência e a melhor rentabilidade para os pecuaristas atualmente. Tá joia? Era isso aí que eu tinha para falar, agradeço a atenção de todos e também aí quem quiser abrir o microfone, fica à vontade para a gente bater um papo. Obrigado aí, Rodolfo, pela ótima palestra, pelas explicações. Pelo que eu vi ali, tem uma pergunta no chat. Ah, não, só foi um parabéns ali, mas só foi um parabéns que o pessoal manda no chat. Mas obrigado aí pela apresentação, e aí ficamos abertas as perguntas aí. Se alguém tiver, pode estar mandando no chat ali para a gente. Ou quiser abrir o microfone também, fica à vontade aí. Acho que o pessoal está com o microfone possível aí de ser liberado. Quem quiser fazer alguma pergunta, um questionamento, uma colocação, ou discordar de algo, né? Sempre é bom também ouvir. Bom, acho que se não tiver, então, nenhum questionamento, eu queria agradecer a oportunidade e a parceria com o Novilho Precoce mais uma vez. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Agradeço a presença de todos. Acredito que tive que acelerar aí para cumprir o prazo, né? Porque já está na hora de todo mundo comer, né? Quem não comeu ainda. Então, agradeço muito aí a participação de todos e vocês têm nosso contato, também o contato do Alexandre lá no Novilho Precoce. Quem tiver alguma dúvida ou quiser saber algo mais sobre a Associação do Novilho Precoce ou sobre a bateria de touros da Alta, a gente está à disposição. Tá joia? Um abraço a todos. Alexandre? Exatamente, Rodolfo. Era só para também aproveitar aqui o momento e reforçar o convite aí para todos do nosso próximo encontro aqui nesse ciclo aí de palestras, de eventos que a gente está organizando, né? Lá em Santa Rita, né? No dia 14, vamos estar lá também junto com o pessoal da Alta, levando conhecimento lá para o pessoal, né? Depois vamos avançar ali para Dourados, Camapuã, Rio Verde, e também lá no dia 10 a gente vai ter mais uma live parecida com essa daqui. Fica o convite para todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição por aqui. Ô Alexandre, surgiu a pergunta aqui no chat. O Cadão Viacava perguntou aqui, muitas variáveis na hora de escolher o touro. Ainda por cima tem a fertilidade do sêmen. Como fazer para escolher e utilizar touros jovens que, em teoria, trazem mais ganho genético, né? Bom, a gente tem uma questão que sempre foi um problema, né? Que o pessoal sempre buscou utilizar touros jovens, mas acabava perdendo em acurácia e um fica no numerador, outro no denominador. Quando você melhora um, você aumentava o outro também e acabava que o ganho genético não evoluía. Mas com a avaliação genômica,
você teve um ganho, a gente tem um ganho em acurácia muito alto em animais jovens. Então, hoje, realmente, a gente precisa utilizar touros jovens para a gente ter um ganho genético mais acelerado, porque hoje a gente tem ferramentas que deixaram essa escolha dos touros jovens muito mais confiáveis, tá? E agora, a questão de fertilidade do touro, infelizmente, hoje a gente ainda não tem nenhuma ferramenta para predizer fertilidade em ATF, a não ser os números que vêm diretamente das fazendas. A gente tem limites dentro de laboratórios, que são os limites mínimos de motilidade, vigor, patologia e etc., viabilidade de membrana, mas a partir daquele limite, você não diferencia se o touro é bom naquele limite ou se ele é excepcional naquela característica de motilidade. Isso não traz diferença na fertilidade na prática. E como eu vou saber que um touro, mesmo estando apto visualmente no microscópio, etc., ele vai ser um touro ruim de fertilidade? Porque pode acontecer, infelizmente. Isso, até agora, a gente não tem ainda ferramentas para predizer antes do uso. Então, infelizmente, a gente ainda tem que pegar os dados de campo e utilizar para voltar com esses dados de campo, fazer uma análise estatística, que são muitas variáveis na IATF, mais de 15, e isolar o efeito touro, e com ele sim, aí você identificar os touros que são melhores em fertilidade. Casar a fertilidade com touros jovens é o próximo passo que a gente tem que avançar aí. Tá joia, pessoal? Mais alguma questão? Bom, então, agradeço de novo a participação de todos e um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, um abraço para todos. Até mais. Boa noite. Tchau.